Fala galera, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, quaisquer que seja o horário que você esteja olhando esse vídeo aí. Continue ajudando o canal aí, siga, compartilha, ativa as notificações, que tá sendo muito bem-vindo, tá sendo muito legal essa troca, eu tô recebendo mensagens. Esse era o objetivo do canal, afunilar essas relações para que a gente possa fomentar e falar sobre o nosso ramo. Em algum momento pode ter alguma conexão que possa gerar mais frutos do que já gera, que é esse contato aí, tá bom? Bom, eu vou bem na pegada do que é a obra nu e cru, esse quadro que é contar situações que a gente passou, que impactaram, que a gente aprendeu muito. Eu vou citar situação sobre permuta. O que é receber permuta, tá? A gente vem numa pegada assim, até por mercado, nosso mercado oscila muito, então inevitavelmente a gente focar muito em fazer loteamentos e obras grandes, de orçamentos grandes, a gente vem nos últimos 11 anos por aí, pegando muita permuta. E aí é o cuidado. Eu vou contar dois momentos aqui. Um momento que foi extremamente bom, e eu sempre brinco que a gente ganhou dinheiro fazendo negócios, até hoje, muito mais, né? Ganhar que é o resultado mesmo do que fazer buraco e fazer poeira. Eu sempre faço essa analogia. Eu vou separar em dois momentos. Primeiro, um momento muito bom, depois um momento muito ruim, que até é o período atual de decisões que a gente tomou nos últimos 18 meses que não foram legais. Primeiro eu vou contar um momento bom. O que acontece? A permuta ela pode virar uma situação boa, várias situações. A situação que eu vou contar para vocês são dois cenários que foram muito bons. Eu já falei em vídeo aqui duas obras que foram muito grandes nossas e teve grandes aprendizados, e pro lado ruim eu acho que eu contei a história da questão das trabalhistas, contei a história de fazer serviço extra e o engenheiro assumir e aí depois o dono da empresa não assumir. Foram essas duas obras que tiveram essas duas permutas muito boas, assim. A primeira foi uma obra onde o contratante nos deu permutas, confiava na gente, mas obviamente também a gente tinha sido o menor preço, então a médio e longo prazo, porque era uma obra grande, existia uma vantagem, mas estrategicamente na época, não vou dizer que foi um grande pensamento, mas o que fez a gente ter preços mais competitivos foi porque a permuta, ele ia nos adiantar a permuta. Então ele fez em vários blocos. Ele nos deu 2 apartamentos que estavam em construção, mas que eram apartamentos de alto padrão no litoral aqui do Rio Grande do Sul, e que a gente já podia negociar, livre-arbítrio para negociar com contrato, com algumas garantias, mas com esse livre-arbítrio, que era negociação aí de mais de 2 milhões de reais. Outra coisa, ele nos deu equipamento. Então ele nos deu 2 caminhão basculante já usado, que a gente já botou a trabalhar. Na época tinha muita movimentação de terra, então na própria obra a gente já usava. E nos deu a opção de compra de mais dois caminhões, que aí ia ficar no nome dele, e no final da obra ele nos passava esse caminhão, que eram 2 caminhões, até hoje são caminhões muito bons, mas eram o Volvo 330, caminhões extremamente fortes e bons para basculante, e também nos deu a opção e já nos deu os caminhões. Esse aí demorou um pouquinho, demorou uns 6 meses até vir, porque tinha toda a burocracia de financiamento e colocar caçamba, mas foram todas situações que aconteceu. Primeiro os caminhões, 4 caminhões a gente usou na obra, e a gente tinha necessidade. E segundo, as máquinas, até vou contar depois uma história, eu vou fazer um vídeo só contando dessa história das máquinas, mas os apartamentos a gente deu de entrada para adquirir muitos equipamentos, foram 14. Tudo isso fez com que a gente conseguisse progredir, e foi uma permuta forte, na época era 40% do que a gente faturava, ficava retido, mas a gente teve a permuta totalmente liquidada, a gente teve liquidez, né? A gente conseguiu, na época, colocar 18 equipamentos para dentro da frota. 14 comprado por causa da entrada e mais 4 que foi na situação. Ele deu mais 1 ou 2 carros, uma situação assim. Então a gente teve muita liquidez e foi muito boa essa permuta. Muito boa. Permuta assim, super assina embaixo e deve ser. E eu acho que tem que ser feita. Uma segunda opção, que eu até vou contar e depois vai gerar outros vídeos que eu vou contar o decorrer das situações. É muito legal. A segunda permuta foi aí jogando confete pra mim, assim, talvez tenha sido nessa jornada a minha melhor negociação em todo o contexto, assim. Que eu acho que eu consegui juntar e ter uma boa habilidade ali. Na época, era também uma das obras que a gente estava, grande, mas a obra, ela tinha dado uma travadinha por vários problemas. O contratante, a primeira fase ele tinha feito com financiamento de banco, a segunda ele não tinha colocado financiamento, estava com problema de fluxo de caixa, o empreendimento também tinha dado uma desaquecida porque era ali pós-Copa do Mundo e o mercado não estava legal. Na época, eu era sócio do meu pai ainda, mas foi a nossa última situação nossa, assim, até desfazer a sociedade, e até essa negociação gerou toda a oportunidade de desfazer depois
lá na frente. Mas o que acontece? A gente era muito próximo com os donos e muito próximo com o pessoal da engenharia, do parte administrativa da empresa, porque era uma empresa que o meu pai já vinha trabalhando há 20 anos e eu tinha entrado também, já fazia 6, 7, 8 anos que estava vivendo diariamente, semanalmente, então tinha um contato muito grande. E a gente sabia mais ou menos o orçamento que eles poderiam fazer, enfim. Aí eu fui extremamente agressivo no sentido de procurar e falar, olha, a gente me garantir esse free pro mês aqui. A gente pode fazer esse contrato nesse formato e pegar esse tipo de permuta. Na época eles estavam dando um desconto, os lotes eram muito maiores a preço de tabela, e aí a gente adquiriu por 50% de preço de tabela esses lotes. E essa foi uma muito boa negociação. Com os lotes a gente conseguiu repassar praticamente eles todos em negociações 100% de tabela, compra de material para a obra, quitação de alguns equipamentos que a gente tinha, assim, porque o empreendimento era muito bom, o empreendimento era de alto padrão, assim, no litoral, então tinha uma vantagem, né, um produto extremamente bom, então não era difícil de vender, que se fosse permuta, né. O que aconteceu, né, na segunda negociação a gente não colocou liquidez, dinheiro para dentro da empresa, mas a gente pagou muitos passivos que a gente tinha, a gente comprou material ganhando com margem, então essa primeira parte do vídeo foi isso aí, 2 negociações muito boas e que eu ressalto que se tenha que fazer em permuta, assim. Primeiro, se tiver muita liquidez, e segundo, se tu conseguir, né, encaixar as permutas já, o produto for muito bom. O segundo momento é o momento que a gente tá vivendo nos últimos 18 meses, que foi lá o outro momento, eu acreditei e errei. E também peguei permutas com produtos não tão bons e acabei ficando alavancado. A gente tá com um valor muito alto de permuta, não tá conseguindo vender até pelo mercado, como está. E aí fez com que o nosso caixa sangrasse. Hoje a gente tá com alguns passivos importantes. É claro que entre passivos e ativos que a gente tem é controlável, mas não é uma situação confortável. A gente vive muito pressionado, tentando fazer as vendas desses imóveis, né? Então, essa é a situação. É uma linha muito tênue. Lá atrás eu acreditei, fiz acontecer e deu certo. Aqui eu tentei repetir a dose, só que eu sei, hoje, com a cabeça mais fria, eu entendi o erro, assim. Os produtos não eram tão bons, que nem era da outra vez, então era fácil vender, né? Também tem a questão do mercado e de como a gente tá hoje. E segundo, tem também que naquela época a gente tinha um giro e tinha mais contratos mais importantes que amorteciam esse impacto, que não é o que tá acontecendo hoje. Então, 2 momentos. Eu ainda apoio super permuta, eu acho que é um puta negócio de tu alavancar, de tu crescer teu negócio, de tu apostar nisso, mas ela tem que ser muito bem cuidada nesses pontos que nem eu relatei. Eu dei 2 exemplos aqui. Tem que conseguir liquidez rápido, porque não adianta tu dizer, eu vou comprar, tu não vai ter, normalmente tu fecha 20, 25, 30, 40%, tu não tem isso de resultado no negócio. Tu tem que botar isso no giro rápido. Então, se tiver uma liquidez legal, se o produto for bom, aí tu consegue botar margem, né, para comprar material, para fazer várias coisas. Então, esse é o vídeo de hoje em 2 exemplos, um bom e o outro lado muito ruim, e que tem que se avaliar todos esses pontos para tu fechar contratos de permuta. Tá bom, galera? Vamos lá, agradeço. Continue aí seguindo o canal, ativando notificações, compartilhando com quem vocês achem legal. Tá muito, muito, muito proveitoso e muito bom esse novo momento.